Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Abra aí sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Marcos 2, continua aí em pé. Deus vai falar conosco, vamos ler a palavra do Senhor. Marcos 2, versículo 1. Acharam? Escutando algumas Bíblias ainda, vamos esperar mais um pouquinho. Celular não vale, celular é muito rápido. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, obrigado, viu? Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações. Por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém? Pode sentar agora, eu deixo. Hoje o tema aí da minha ministração é: levanta-te e seja curado. Amém? Glória a Deus. Todos nós precisamos de cura em alguma área da nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente está bem fisicamente, mas não está bem emocionalmente, espiritualmente, está com peso, né? Então todos nós precisamos de cura na nossa vida, em determinadas áreas, em determinados momentos da nossa vida, né? Às vezes a gente fica doente. Então hoje nós vamos ver, né, o poder, vamos estudar essa palavra e ver o poder que há em Jesus. Amém? Primeiro é uma passagem, essa passagem ela é muito importante, porque ela revela a natureza divina de Jesus. Amém? Nós vamos ver isso. A natureza divina dele como Deus. Porque ali aquele povo via Jesus, tocava em Jesus, Jesus homem, mas Jesus é Deus, 100% homem e 100% Deus. Então, essa passagem aqui vai revelar a natureza divina de Jesus. Primeiro que eu quero falar para vocês é o lugar onde tudo aconteceu, aonde eles estavam. O lugar é em Cafarnaum, né? Essa cidade aqui, no versículo 1 está falando que Jesus entrou em Cafarnaum. E aonde ficava Cafarnaum? Ficava na província da Galileia, no norte de Israel. E esse local foi onde Jesus fez os seus maiores milagres. E ele está profetizado lá em Isaías, capítulo 9. Vamos lá comigo? Depois a gente vai voltar aí, não sai daí. Isaías 9 vai falar sobre o que está acontecendo neste lugar, onde os maiores milagres de Jesus foram feitos. Isaías 9, versículo 1. Você achou aí? Diz assim: Mas para os que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade. No passado, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, que é na época de Cristo,
Eu queria que desligasse esse ventilador que está me atrapalhando. Esse aqui, ó. Infelizmente, porque eu estou morrendo de calor, mas glória a Deus. Isso, obrigada. Deixa o outro lá ligado. Aqui fala que o Senhor nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, aonde Cristo morava. Ali fala que ele estava na casa dele, ele voltou para aquele lugar, como ali era o lugar dos discípulos. E ali, grande multidão estava seguindo Cristo. E ali o Senhor realizou muitos milagres. E aqui diz no versículo 2, olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Jesus, gente. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte. A Galileia das nações, a Galileia dos gentios, onde havia um povo misturado lá. E daí, na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Agora vai no versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós conhecemos esse versículo. Aqui, Isaías está anunciando um menino que iria nascer, queria trazer luz àquele lugar de trevas. É nesse lugar que Jesus está, nesse momento. Agora volta lá comigo em Marcos 2, que nós vamos continuar estudando essa passagem. Essa palavra Cafarnaum, porque na Bíblia, os nomes de lugares, os nomes de pessoas, elas têm significado. Às vezes, um acontecimento como Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então, a gente tem que saber o significado das palavras. E essa palavra Cafarnaum em hebraico é Kifar Nahum, quer dizer aldeia ou vila de conforto. E significa que Jesus entrou outra vez, aqui diz no versículo 1, depois de alguns dias, Jesus entrou outra vez. O que quer dizer isso? Jesus voltou naquele lugar para dar o consolo, para dar o conforto àquele lugar. Porque aqui nós vemos que uma multidão estava atrás dele. Essa palavra Naum significa conforto ou consolação. É a raiz do nome de Noé. Noé significa repouso, descanso. E também significa o repouso da pomba no batismo de Jesus, que é quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba em cima de Cristo, trazendo, o consolo, porque o Espírito Santo é o nosso consolador, ele é o paráclito, é aquele que está junto, é aquele que traz alívio, é aquele que traz consolo. Então aquele lugar era a aldeia do consolo. Por quê? Porque nós vimos que lá em Isaías, no capítulo 9, aquele lugar estava assentado nas trevas, nas regiões da morte. E aquele lugar viu uma grande luz, a presença do Deus vivo. Amém? E se você for, nós vamos lá em Mateus 11, Jesus, ele declara, ele declara condenação a 3 cidades impenitentes, Corazim, eu não lembro se é Betsaida, e Cafarnaum. Sabe por quê? Porque lá foram feitos os maiores milagres e nem todas as pessoas se arrependeram. Então eles terão mais rigor no julgamento do que Sodoma e Gomorra, para você ter uma ideia. Jesus falou isso, está lá em Mateus 11, 20 e 23. Mas nesse momento, Jesus está demonstrando o consolo, o conforto, o perdão para aquele povo. Amém, gente? Glória a Deus. Então Jesus estava naquele lugar. E ele estava fazendo uma coisa naquele lugar. Aqui no versículo 2, fala que se juntaram tantas pessoas, uma multidão ali, junto à porta, porque Jesus estava anunciando a palavra. Jesus estava anunciando a palavra, Jesus estava pregando para aquele povo. E a palavra é assim, a fé é assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. E Jesus estava gerando fé
naquele povo. Amém? É uma bênção. Mas, de repente, no versículo 3, vieram conduzindo o paralítico. O pastor já pregou sobre isso, não é uma outra conotação. E 4 amigos sabiam que Jesus estava ali, sabiam que Jesus curava. Pegaram um em cada ponta, né, da maca, da cama dele. E chegaram até aquele lugar. Só que nós já sabemos que eles não conseguiram entrar naquele lugar. Era muita gente. Já pensou, se chegasse aqui em Itapeva, uma pessoa... Nossa, Jesus chegasse aqui, pode ser Jesus mesmo, chegasse aqui. Se soubesse que era Jesus, Jesus veio em Itapeva, o que você faria, meu irmão? Você moía, você empurrava os outros, você pisava no pé, você puxava a roupa, você rasgava a roupa dos outros. Né? Os jogadores de futebol não fazem isso para fazer o gol, né? Puxa, joga, né? Para chegar lá, nós faríamos isso. Imagine aqui a disputa para chegar diante de Jesus. E eles vendo que não dava para chegar, eles fizeram algo, né? Vamos ver aqui no versículo 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado. Então eles fizeram uma coisa que ninguém tinha pensado. Se nós não entramos pela porta, nós vamos entrar pelo telhado. E eles subiram lá em cima. Você já imaginou, gente? Você subir no telhado com um paralítico. E o medo de derrubar. Porque aquele paralítico, ele não se mexia. Ele estava paralisado. E ele teve que, né, confiar naqueles amigos para subir naquele lugar. E telhado é alto. Quem tem medo de altura aí? Eu tenho medo de altura. Às vezes eu vou pendurar a roupa, ergo minha cabeça no varal, já dá tontura. Você imaginou subir no telhado? Esses dias voou telha lá de casa. O Marlos, bem, você não sobe entregar a telha? Eu falei, não vou subir, chama o G. Aí o G veio. Cadê o G? Tá lá o G. O G veio e subiu no telhado com medo e tudo, né, G? O G superou o medo dele, subiu no telhado. O pastor deu as telhas, ele arrumou o nosso telhado. Glória a Deus pelo super G que veio nos salvar naquele momento. Mas aqui existiam 4 amigos que estavam se esforçando. O que a gente aprende com isso, meu irmão? Que para se achegar a Cristo não é de qualquer jeito. A gente às vezes tem que se esforçar. E a gente encontra obstáculos na nossa vida. Não é verdade? Obstáculos da vida é a prova da nossa fé. Põe aí para mim, 1 Pedro, capítulo 1. Tem alguém no computador? Dá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos ver ali juntos. No qual exultais, ainda agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Continua. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, sem o terdes visto a mais, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu amo esse versículo. Ali está falando que nós somos provados pelo fogo, a nossa fé é aprovada. E a fé desses homens aqui foi provada, principalmente do paralítico. Ele deve ter morrido de medo de cair daquele lugar. Mas ele confiou nos seus amigos, e eles subiram, e eles fizeram, e eles venceram aquele obstáculo. Às vezes a gente precisa lutar, meu irmão, para conseguir algo de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus já fez a parte dele. Jesus já estava ali. Jesus veio, se fez homem e veio habitar no nosso meio. E Jesus já estava ali pregando a palavra, declarando a fé no coração deles. E Jesus tinha feito a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Às vezes a gente quer algo de Deus, a gente encontra um obstáculo, a gente já volta para trás. A gente já cansa. A gente quer, né, que o marido converta, o filho, o pai, eu não sei. Aí você cansa de orar, você cansa de esperar.
Nós não podemos, nós temos que lutar, nós temos que crer, nós temos que exercitar a nossa fé. Esses homens, eles não sabiam se ia dar certo, eles não sabiam se o paralítico ia ser curado, mas eles fizeram alguma coisa, eles não ficaram parados. Mas aqui existem pessoas que estavam paradas. Quer ver? Vamos ver. Quem que estava ali mais, além da multidão? Versículo 6. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Porque profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então ali estavam os escribas, e lá em Lucas 5, 7, fala que também estavam, que é a mesma passagem, com mais detalhes, fala que estavam os fariseus, os doutores da lei, e aqui fala os escribas. Então, estava o povo da fé, assentado. Aqui eu vejo pessoas que acham que têm fé, mas estão sentadas, estão paralisadas. E elas estavam ouvindo a palavra, e aquela palavra não estava gerando fé no coração. Porque lá em Tiago 2,14 diz que a fé sem obras ela é morta. E nós vemos os 4 amigos, o que eles estavam fazendo? Vamos ler aqui? Versículo 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, do empecilho, do obstáculo, fizeram alguma coisa. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, olha como que Jesus se dirigiu ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. A fé, ela tem que nos levar, nos impulsionar a fazer alguma coisa. Aquele povo, aqueles 4 amigos falaram: não, nós vamos lá, nós vamos te levar. Devem ter pegado, claro, ele da casa dele. Eu não sei quanto que eles caminharam para chegar até esse lugar. Talvez eles caminharam bastante, com o braço doendo. Chegaram lá, claro que chegaram atrasados, porque eles estavam carregando um homem. Chegaram lá, falaram: vai, deixa a gente passar, olha aqui, o nosso amigo está paralítico, Jesus está ali, nós precisamos colocar ele diante de Jesus, nós cremos que Jesus vai curar ele. Você acha que as pessoas deram lugar? Claro que não. Né? Nós montamos barraca aqui 5 da manhã. Por que vocês não vieram 5 da manhã? Sabe aquele povo que monta barraca na frente do show lá e fica lá morrendo lá para ver o cantor cantar? Então, eu acho que aquele povo fazia a mesma coisa. Vamos aqui é a casa de Jesus, nós vamos esperar, ele vai voltar. E aí, né, eles pegaram e falaram: não, então nós vamos dar outro jeito. Eles fizeram alguma coisa. A fé nossa, ela tem que ser acompanhada de obras. A fé, ela tem que estar em ação. Nós temos que fazer algo. A fé chamou a atenção de Jesus. O que Jesus viu, gente? Ele não ficou olhando para os fariseus, os doutores da lei, estavam sentados numa boa. Primeira fileira, primeira cadeira. Ouvindo Jesus. Só que eles estavam sentados na sua religiosidade. Eles estavam muito mais paralíticos, paralisados, do que aquele paralítico lá. E eles só estavam olhando. Mas algo chamou a atenção de Jesus. A fé. Vendo a fé deles. Jesus olhou para a fé dos amigos. Não olhou para o paralítico. Mas por causa da fé dos amigos. A fé move a mão de Deus. Amém, meu irmão? E para você ter fé, você tem que vir na igreja. Você tem que ouvir a palavra. Você tem que buscar o Senhor. Para você ter fé, você tem que ler a palavra. Você tem que arrancar algo da palavra. Você tem que ler várias vezes o mesmo texto até Deus falar com você. Até aquela palavra trazer uma revelação dentro de você. E ninguém vai roubar isso de você. Então, naquele momento, através da pregação de Cristo, através da atitude daqueles homens, Jesus viu a fé deles. E Jesus fez uma coisa primeiro. Filho, perdoados estão os teus pecados. A paralisia, meu irmão, muitas vezes,
da nossa vida, né? Assim como o paralítico estava e os fariseus, doutores da lei, que eram um grupo ultra religioso, né? Que estavam ali só para investigar, só para ver o que Jesus estava fazendo. Eles não estavam ali procurando nada, eles estavam ali para investigar Jesus, para depois o acusarem. Essa paralisia na nossa vida pode ser raiva. Muitas vezes a gente fica com raiva da situação da nossa vida, com raiva de pessoas, ódio, desgosto da vida, murmuração, reclama de tudo, nada tá bom, maledicência. Você sabia que esse pecado de maledicência ele é colocado como roubo, junto, em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, entre vários pecados que Paulo fala ali, está a maledicência. E ele fala ali que aqueles que praticam isso não herdarão o reino dos céus. É sério. A maledicência, ela nos paralisa. Porque a gente começa a só ver coisa ruim nos outros. A gente não vê as coisas boas. E aí aquilo vai ficando, você vai ficando amargurado, você vai ficando azedo. Paralisia pode ser uma depressão, ofensa, como eu já falei, mágoas, ressentimento. Começa com mágoa, ofensa. Às vezes você foi ofendido por uma pessoa, ou você não foi reconhecido por uma pessoa, o seu chefe lá do trabalho, eu não sei, pode acontecer em muitas coisas. Ou você quer um ministério, ninguém te enxerga. Deus te enxerga, meu irmão. Deus te enxerga, e aquilo que é para você, homem nenhum vai tomar de você. Amém? Então, sossega o seu coração. Quando você é ofendido, se você não tratar logo com essa ofensa, que é a isca de Satanás, você vai começar a ficar ressentido. O que é ressentido? É sentir tudo de novo, é ressentir. É sentir a mágoa, a ofensa de novo. E se você não tratar logo com isso, ela vai virar amargura. E a amargura, ela cria uma raiz dentro de você. E aí, para arrancar essa raiz de amargura, vai ser muito difícil. Aí você se torna uma pessoa amarga, né? As pessoas já notam que o seu semblante está amargo. Você fecha o seu semblante, você muda o seu semblante, porque você está com amargura. E isso te paralisa, porque você só pensa nisso. Quando você é ofendido, é engraçado. Já aconteceu comigo várias vezes, mas graças a Deus eu tratei meu coração. Você levanta. Está dormindo lá, aí você levanta. Aí a pessoa está do seu lado. Ela levanta junto com você. Porque você levanta, a primeira coisa que você pensa é naquela pessoa que feriu você. Aí você continua o seu dia, dá uma esquecida, né? Porque é muita coisa durante o dia. Aí você vai almoçar, a pessoa senta junto com você no almoço. Porque você não esquece dela. Porque você fica ressentindo. Você fica lembrando daquilo que ela falou, daquilo que ela fez, ou daquilo que ela deixou de fazer por você. Aí você leva ela para almoçar com você. Aí você trabalha mais um pouco, descansa mais um pouco. A hora que você chega em casa, que é para você desfrutar do seu descanso, que é para você, né, ter um momento com Deus. Não, você senta com a pessoa do lado. Porque você só fica pensando nela. Quer um remédio para essa paralisia? Começa a orar por essa pessoa. Mas não é de qualquer jeito. Sabe como que você deve orar? Você deve orar assim, desejando para ela o que você quer para você de bom. Amém? Amém? Então você vai orar com todas as suas forças e declarar a bênção sobre essa pessoa. E declarar que ela é perdoada, que você liberou ela no mundo espiritual. Aí você dá tchau para ela e ela vai embora. Aí você para de acordar com ela, comer. Amém? Vocês entenderam? É assim ou não é? É assim ou não é? É assim, sim. Porque nós somos iguais, né? Todos nós passamos por isso. Então nós precisamos liberar as pessoas no mundo espiritual, declarar a bênção para elas e realmente desejar no coração toda sorte de bênçãos. Porque tudo que a gente deseja para os outros vai voltar para nós. Então é melhor desejar coisas boas. Amém? Bom, isso é um tipo de paralisia. Voltando aqui
ao texto, aqueles fariseus, doutores da lei, paralisados pela sua religiosidade, né, estavam assentados e arrazoavam, né, pensavam nos seus corações. O que eles estavam pensando? Versículo 7. Porque profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Naquele momento que Jesus falou, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus, foi a mesma coisa dele falar assim, eu sou Deus. Você sabia disso? Porque ninguém podia perdoar pecados senão Deus, e eles sabiam muito bem disso. E naquele momento ele se revela como Deus, o Deus onisciente, porque aqui diz, versículo 8, Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim pensavam entre si, lhes disse, por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Eles não falaram alto, eles só pensaram aqui, ó. Você imagine a bancada, tudo sentada na frente de Jesus. Imagine a cena, né? Todos bem vestidos, né? Aquele povo era um povo rico. Assentado ali ouvindo Jesus falar. O paralítico tudo esfarrapado ali no meio, né? Que não devia ser bonito. Magrinho, de certo. Doente ali. E Jesus ali, olhando para eles. E eles pensando. Ali Jesus revela para eles e para aquele povo que ele é o Deus onisciente que sabe todas as coisas. E que ele é o Deus que perdoa pecados. E ele fala aqui, no versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então aqui, Jesus, ele está mostrando o poder de perdoar, que ele é um Deus perdoador. 1 Reis 8:39, coloca para mim, aqui que é só um versículo que eu quero ler, 1 Reis 8:39, olha lá. Esse momento aqui, antes de nós lermos, Salomão estava dedicando o templo a Deus. A Arca da Aliança estava sendo conduzida até o templo. Nesse momento, eles tinham acabado de terminar a construção da obra do Templo de Salomão. Durou 7 anos. Uma coisa assim. E a arca e os utensílios do templo estavam no tabernáculo de Davi, né? Que não eram panos, eram tipo uma cabana. E eles estavam trazendo tudo. E Salomão estava numa oração ali, uma oração maravilhosa. Você pode ler ela na sua casa aí, nesse capítulo 8. E ele, num determinado momento, ele fala isso. Olha, ouve então do céu, ele está dirigindo uma oração a Deus. Lugar da tua habitação. Ele está falando do templo que tinha sido acabado de construir. Perdoa e age retribuindo a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração. Pois tu, só tu, conheces o coração de todos os filhos dos homens. O que está falando aqui? Só tu, Salomão está falando, só tu, Senhor, conhece o coração dos homens. Só o Senhor pode perdoar. E Jesus fez isso nesse momento. Além dele conhecer o que estava dentro do coração, do pensamento daquele povo, ele perdoou aquele homem. Então imagine como que esses homens religiosos ficaram. E nós vemos na palavra que eles estavam contra Cristo, sempre. Então, Jesus, ele demonstrou que ele era Deus, que ele era o Deus perdoador, porque ele entrou naquela vila do consolo. Ele entrou de novo para perdoar. E o Senhor Jesus, ele está aqui, meu irmão. Ele está aqui de novo. Jesus está aqui de novo. Sabe por que Jesus está aqui de novo? Porque nós estamos reunidos no nome dele. Porque nós somos a igreja de Cristo. Porque nós somos filhos de Deus. E ele está aqui de novo para perdoar e para ter misericórdia das nossas vidas. Como ele fez ali.
Só que nós precisamos ter fé, meu irmão. Nós precisamos parar com essas paralisias. Nós precisamos parar com os diz que na nossa vida. Nós precisamos resolver os problemas do nosso coração. Porque muitas vezes o nosso coração está entulhado de pecado. Aquele homem paralítico, o que acontecia com ele, meu irmão? Ele estava daquela maneira porque ele tinha pecado. Porque Jesus teve que fazer uma coisa primeiro. Primeiro Jesus falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus, teve que perdoar ele primeiro, para que depois ele fosse curado. Porque o pecado, meu irmão, ele traz doença na nossa vida. Hoje eu estava escutando sobre a lepra. A lepra do Antigo Testamento, quando as pessoas ficavam leprosas, era porque elas tinham pecado. E elas eram chamadas de imunda. E aquelas pessoas, elas eram mandadas para um lugar longe, muito longe, e elas ficavam isoladas. Porque elas poderiam passar lepra para outras pessoas. Cuidado, meu irmão, com a lepra. Cuidado com o pecado. Trate com o pecado na sua vida. Se Deus falou algo para você, filho, faça isso. Filho, você precisa perdoar. Filho, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Filho, você precisa arrumar aquela situação na sua vida. Faça, meu irmão. Porque senão a lepra ela vai começar a aparecer. E vai começar a contaminar os outros que estão perto de você. E se acontecer isso, que é a raiz de amargura, que fala lá em Hebreus, que a raiz de amargura quando ela aparece, ela contamina os que estão perto. E você vai dar conta das vidas que foram contaminadas. Então nós precisamos nos livrar do pecado para que a gente seja curado. Aquele homem teve que ser perdoado por Deus, para que depois ele fosse curado. Então muitas vezes eu não estou sendo curado. Eu não estou falando que são todas as vezes. Mas a maioria das vezes eu não estou sendo curado porque eu tenho algum pecado, ou muitos pecados. E o meu coração está entulhado de pecado. E Jesus ele deu uma ordem para aquele paralítico. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Deus, ele nos deu também autoridade. Você sabia que Jesus, ele deu autoridade para a igreja para perdoar pecados? Você sabia disso? Porque Jesus está aqui sim, mas nós não estamos vendo. Jesus está usando a minha vida, a vida de quem está ministrando aqui. Jesus pode usar a sua vida que está aí. Jesus precisa do seu corpo, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E Jesus deu essa autoridade. Vai comigo lá em João 20. João 20, 19. Fala assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Aleluia. Jesus, ele já tinha ressuscitado, né? Jesus pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha aí, Jesus enviando a igreja dele. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Nesse momento, ele está dando autoridade à igreja para perdoar pecados. Amém? Não é maravilhoso isso? Você tem a mesma autoridade que Jesus. A igreja de Cristo tem essa autoridade. Não perca essa autoridade. Porque se nós entrarmos no pecado, vivermos uma vida de pecado, nós não temos autoridade nenhuma. Agora, para terminar, vai comigo em Tiago 5, versículo 14. Eu já abri um culto, né, de domingos com essa palavra maravilhosa. Tiago 5, 14. Bem? Achou aí? Está alguém entre vós doente, né? Como estava aquele homem?
chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Olha aqui, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que está falando essa palavra aqui? Alguém está doente entre vocês? Ore e unja com óleo. Essa é a direção de Deus para nós. E fala aqui que a oração da fé. Nós temos que ter fé, meus irmãos. Nós temos que crer naquilo que nós estamos lendo, naquilo que nós estamos falando e fazendo. E essa palavra salvará aqui, ela é sozo. O que quer dizer? Manter são, resgatar do perigo ou destruição, poupar alguém de sofrer, curar, restaurar a saúde, resgatar, livrar da penalidade do julgamento. Então a oração da fé, ela vai fazer tudo isso para o doente. E aqui tem uma palavrinha, se houver cometido pecados. Se é uma condição. Porque muitas vezes nós estamos doentes, mas não foi porque a gente cometeu pecado. Mas muitas vezes é porque a gente cometeu pecado que nós estamos doentes. E aqui diz, se houver cometido pecado, o que vai acontecer? Ser-lhe-ão perdoados. E quem que está orando? Os presbíteros da igreja, que tem essa autoridade para perdoar pecados. E aí ele dá um conselho. Conselho, eu e o pastor, a gente dá um monte de conselho. Agora, se a pessoa ela vai fazer aquilo que nós falamos, o que a palavra diz, sempre baseado na palavra, claro, né? Você pode dar conselho para os seus filhos. Agora, se as pessoas vão fazer aquilo que nós estamos falando, é outro negócio. Então, Tiago, ele fala aqui, ó. Portanto, eu aconselho, confessai os vossos pecados uns aos outros. Agora pegou. É fácil fazer isso aqui? É difícil a gente pedir perdão. Sabe por que é difícil a gente pedir perdão? Eu já falei isso. Porque a gente está se humilhando. Porque Deus está quebrando o nosso orgulho. Porque a gente está falando assim, eu errei. Eu reconheço que eu fiz errado. E aí você pegar e falar para uma pessoa, não para qualquer pessoa, né? Para aquela que você sabe que não vai sair falando para todo mundo, claro. Você ir lá e falar assim, olha, eu preciso confessar um pecado. Várias situações aconteceram comigo, faz 11 anos aí, como pastora, né, aqui na igreja. E eu esqueço, viu, gente? Não fique preocupado que eu esqueço tudo que vocês falam. Glória a Deus. Eu também tenho problema, eu também confesso. Um dia eu falei para o pastor, bem, senta aí agora que eu vou confessar um pecado meu. Que eu preciso me livrar dele. Né? Senta aqui que eu vou conversar com você, para você orar comigo. É assim, para tirar aquilo de dentro de você. Para que haja cura. Para que arranque seu orgulho, para que você reconheça que você errou. E aqui diz, orai uns pelos outros. Todos nós precisamos de oração. Você não vive sozinho. Você não pode viver sozinho. Não se isole. Você é presa fácil se você se isolar. Porque você precisa da igreja. Porque você precisa de oração. Orem pelos outros para você ser curado. Amém? Vem aqui.